com muita honra que recebemos todos os senhores nesta noite de Páscoa, no Teatro das Bacabeiras, e mais um Gospel in Concert, desta vez com o tema Tomou a Cruz. Bom, o sonho de formar uma orquestra na Igreja Assembleia de Deus, a Pioneira, nasceu no coração do então maestro Derival Gomes do Nascimento. Em março de 2010, veio a realização deste sonho através de uma tocata em uma convenção estadual. O que ninguém imaginava era que esse projeto tomaria proporções grandiosas e que se tornaria hoje a referência musical das Igrejas Assembleias de Deus no Amapá. Com o apoio total do pastor presidente da igreja, Otton Alencar, e de sua esposa, pastora Juraci Alencar, que determinaram a compra dos primeiros instrumentos musicais para fomentar o início das atividades que ganhariam com o tempo a notoriedade e experiência existentes até hoje. A Orquestra Evangélica Filarmônica Ágape se tornou peça fundamental na igreja, na composição do Ministério de Louvor, participando dos cultos evangelísticos de Santa Ceia, aniversário da igreja, programações natalinas, de Páscoa e batismos. O maestro Samuel Sampaio assumiu a liderança em junho de 2013, continuando até os dias atuais. Neste período, foram realizados vários trabalhos de desenvolvimento e atuações musicais, tais como aulas sobre teoria musical e prática instrumental. Com o crescimento vigente da orquestra, houve a necessidade de aquisição de mais instrumentos para suprir a demanda de novos integrantes. Com isso, novas turmas de musicalização foram abertas para crianças, adolescentes, jovens e adultos, fazendo o projeto crescer ainda mais. A orquestra atualmente faz espetáculos anuais na igreja, bem como participações notórias nos principais shoppings da cidade. Esta noite, a orquestra contará com a participação de mais de 80 músicos, entre crianças, jovens e adultos. Também como parte integrante deste espetáculo, teremos a participação do Coral Júbilo de Sião, cuja primeira formação remota à década de 1940. Hoje, o coral é formado por mais de 20 integrantes e tem no comando o regente Manuel Sebastião Filho. A partir de agora, nós convidamos você, que faz parte desta noite, a receber o pastor presidente da Assembleia de Deus, a Pioneira, para dar a palavra oficial, a palavra de abertura. Boa noite e a paz do Senhor para aqueles que servem a Cristo e costumam saudar uns aos outros com esta paz. Nesta data em que a humanidade cristã comemora a Páscoa, a Orquestra Filarmônica Ágape e o coral da Igreja Assembleia de Deus se juntaram para marcar com uma cantata esta data. É bem verdade que nós não comemoramos a Páscoa. A Páscoa, ela está em desuso. E um judeu ortodoxo, vendo como os cristãos odiernos comemoram a Páscoa, eles iriam sorrir bastante, porque não tem nada a ver com o ritual da Páscoa na história do povo judeu. A festa da Páscoa, ela está unida a dois acontecimentos que são sumamente significativos para os cristãos. Este sim, é porque quando os judeus comemoravam a Páscoa, Jesus, como um bom judeu, comemorou a Páscoa também.
Mas naquela mesma noite fatídica em que ele foi traído, ele introduziu a Santa Ceia, como que recomendando para nós não comemorássemos mais a Páscoa. A Páscoa, em hebraico, significa passagem. Por quê? Porque, segundo o texto bíblico, quando Moisés insistia em sair da escravidão do Egito, juntamente com os pastores, com os seus fiéis, os hebreus, e Faraó insistia em não liberar, houve as pragas, e a última foi a morte do primogênito. E essa morte se deu na Páscoa, que significa em hebraico passagem. Disse Deus a Moisés que matasse um cordeiro de cerca de 1 ano, sem mancha e sem mácula, comesse com ervas amargas e assado, e o sangue seria aspergido nas vergas e ombreiras das portas. Aquele seria o sinal, porque meia-noite o anjo da morte passaria sobre a casa dos egípcios, e onde não tivesse o sinal do sangue, morreria o primogênito. E assim aconteceu. E Faraó liberou quase 2 milhões de hebreus, que eram uma mão escrava barata, e eles saíram para servir a Deus no deserto. E ficaram comemorando essa Páscoa de liberdade. A Páscoa não tinha nada de coelhinho, não tinha nada de ovo de Páscoa, de chocolate, não tinha nada disso. Isso foi a tradição que introduziu. E na véspera da morte de Jesus, era Páscoa, chamado o Dia dos Pães Asmos também. Então, Jesus convidou os 12 e foi comemorar a Páscoa. E após aquela comemoração, ela introduziu a ceia, mostrando o pão como símbolo do seu corpo e o vinho como símbolo do seu sangue. E disse: fazei isto todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Estava encerrado o ciclo da Páscoa, porque a Páscoa caracterizava pela morte do Cordeiro, e o Cordeiro era um símbolo de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. João Batista, quando viu Jesus, apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ali se apresentava, na última Páscoa que ele comemorou, como o Cordeiro que a história apontava. E a partir dali, iria se comemorar a Santa Ceia, a comunhão, e nunca mais Páscoa. E no outro dia ele morreu. Então veja que hoje nós estamos alegres porque Cristo morreu. É bem verdade que a figura do herói na história grega era um homem imortal, lutador, conquistador. E Jesus morreu. Mas existe uma diferença. O herói grego, no ideal helenístico, ele morria e jamais ressuscitaria. Enquanto o herói dos cristãos, que morreu num ato heróico para nos salvar, no terceiro dia ele ressuscitou e agora está vivo. Essa é a diferença. Cristo está vivo. Então hoje nós estamos alegres não por Páscoa, não por causa de Páscoa. Nós não estamos comemorando a Páscoa. Nós estamos comemorando
a morte de Jesus, o grande herói da nossa salvação. Então, se deleite com essa música que será entoada pela Orquestra Filarmônica Ágape da Assembleia de Deus, a melhor orquestra do Amapá. Deus os abençoe. Este concerto é dedicado em memória das vítimas dos ataques químicos à Síria e também à jovem Eliane Costa, que faleceu na noite de ontem, vítima de um câncer. Nós pedimos 1 minuto de silêncio. Senhoras e senhores, recebam agora o maestro Samuel Sampaio e a Orquestra Filarmônica Ágape. Graças a Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Tudo que somos, possuímos ou sabemos, é pela misericórdia e favor do Senhor. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Com solo de guitarra elétrica de Simon Reis, ouçamos Tribute.
Jerusalém no hebraico significa lugares de paz. É um substantivo plural, pois aponta para Jerusalém terrestre, mas também para Jerusalém celestial, onde não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, onde não haverá mais noite, pois o próprio Deus nos iluminará e com ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Com o solo da violinista Esther Costa e do coral Júbilo de Sião, ouçam agora a canção Jerusalém de Ouro.